Boa noite, galera tricolor. Hoje é segunda-feira, um dia após o empate do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Aqui é Ney, do canal Fluminense, e a gente vai falar tudo sobre o Fluminense hoje. Vamos falar vários assuntos, né? Assuntos de mundial, enfim, de tudo, galera. Um dos assuntos, eu venho aqui convocar toda a torcida tricolor para encher o Maracanã nesse último jogo do Fluminense no Brasileirão. Jogo que o Fluminense precisa de toda a torcida. Já tem mais de 25 mil ingressos vendidos e tomara que a torcida consiga encher pelo menos mais de 40 mil para empurrar esse time para uma vitória, que é essencial para o Fluminense se livrar da zona de rebaixamento. Tá? Não que será garantido, mas pelo menos se os adversários tropeçarem, o Fluminense vencendo, ele pode até na próxima rodada já tá garantido na elite do ano que vem. E aí sim, depois disso, depois do Brasileirão, aí vai ter mudanças, tem que ter mudança e a gente vai cobrar aqui, não tenho dúvida disso. Mas agora é força, é empurrar esse time limitado para tentar uma vitória contra o Cuiabá, né? Eu sei que é difícil, eu sei que esse time do Fluminense é muito limitado, é um time que joga em câmera lenta, um time que irrita o torcedor com aqueles toques laterais e aquelas atrasadas de bola. Mas a gente precisa empurrar, porque se a gente, torcedor, que gosta do Fluminense, que ama o Fluminense, não empurrar, quem vai empurrar? Os adversários? Não vai ser. Então, vai ser um jogo sofrido, com esse time que joga em marcha lenta, né? Um time que não traz confiança a ninguém, um time que não sabe o que é vitória, há várias rodadas atrás, time que não goleia adversário nenhum. Passa-se um ano, o Fluminense se goleou um, ou não me lembro mais quem. Um time que não sabe ser ofensivo, né? Um time que não sabe chutar a gol, um time que só sabe alçar bola na área. É a única coisa que esse time faz e mesmo assim faz de maneira errada, né? Só para lembrar, a gente não tem um exímio cabeceador como centroavante, não tem. Cauã Elias está mal. Ele não é nem um bom cabeceador, nem um bom finalizador. E o Cano, que é um excelente finalizador, está mal fisicamente e já está em final de carreira. Então, esse time também não treina cobrança de faltas. O Arias, toda vez que vai bater falta, isola a bola. Então, é um time totalmente deficiente, galera. Deficiente em tudo. Então, eu sei que ir assistir jogos do Fluminense é sofrido. Eu sei que é sofrido. Mas eu peço a vocês mais esse esforço nesse último jogo no Maracanã de 2024 para tentar fazer com que esse time se mantenha pelo menos na elite do ano que vem, né? A gente pode livrar a cara aí desse time de dois jogadores a gente pode livrar a cara, que é o Fábio. É um cara que tem 44 anos, mas é um excelente goleiro. Todo jogo o cara salva a gente, todo jogo. Deviam fazer uma estátua para o Fábio nas Laranjeiras ou até no CT. É um baita goleiro que todo jogo ele salva o Fluminense. Ontem foi a mesma coisa. Salvou por 2 lances, evitou que o Atlético Paranaense conseguisse a vitória. Então, Fábio tem que ter para mim tem que ter uma estátua no CT Carlos Castilho. Outro que também tem uma regularidade muito grande é o Arias. Não importa se ele quer sair do Fluminense, se ele quer ir para a Europa ou não, é um cara que todo jogo ele se dedica. Pode até ser que no jogo retrasado, sem ser o passado retrasado, ele não jogou bem. Mas na maioria dos jogos o Arias sempre foi destaque. O cara sempre correu, se dedicou, lutou, honrou as cores do Fluminense e é um dos destaques desse time nessa temporada, o Arias e o Fábio. O resto, galera, é o resto. Ganso, uma vez ou outra, jogou bem, mas não tem uma regularidade. Regularidade a gente tem no Arias e no Fábio. Tá? Esses dois são dois jogadores que levaram o Fluminense nas costas durante esse ano de desastre. Esse ano que o Fluminense foi mal em todos os jogos, em todos os torneios, mas o Fábio e o Arias têm o nosso mérito, tem o mérito deles por serem jogadores que honraram a camisa do Fluminense. Correram, se dedicaram e na medida do possível foram destaques do time. Então, se o Arias sair, ele que saia, que vá ser feliz em outro clube se ele quiser.
merece. Eu acho que o Fluminense não tem que emperrar em nada a saída do Arias. É um cara que entrou pela porta da frente e vai sair pela porta da frente. Então, a gente não tem nada para falar do Arias, muito menos do Fábio. Tá? Outra coisa, galera. A FIFA já definiu que o Fluminense vai ser... tá no pote 1, tá? No Mundial. Pote 1 estará Flamengo, River Plate, Fluminense, City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Palmeiras. Então esses times não vão se enfrentar. Vão enfrentar times do pote 2, pote 3, tá? Inclusive o Botafogo ficou no pote 3. Só que nessa primeira fase, times brasileiros não vão se enfrentar, tá? O sorteio dos grupos do Mundial será nessa quinta-feira, dia 5, tá? Então está bem próximo do sorteio, aí sim o Fluminense vai conhecer os seus adversários. Seja ele de quais forem, vai ser pedreira, tá? Não vai ser moleza não. E com esse time aí a gente vai ficar em último colocado no Mundial. Vamos tomar porrada de todo mundo, a não ser que mude tudo. Que mude tudo, desde o goleiro, desde o lateral direito, né, até o ponto esquerdo. Tem que mudar todo mundo, tem que contratar jogadores bons, que joguem esse time para frente, e um técnico que não seja medroso, que saiba trabalhar com a base, que saiba ser ofensivo, tá? E ao mesmo tempo saiba deixar a casinha lá atrás bem fechadinha. Então, muitas mudanças terão que ocorrer se o Fluminense realmente precisa de imediato de mudanças, tá? O Fluminense não vai ter Ganso expulso, né? Mas poderá ter o retorno do Keno. O Keno, o jogador, estava com dores no tornozelo, mas já melhorou e deve ir para o jogo na quinta-feira. Então o Keno estava muito bem até sentir essa lesão. Ele estava sendo destaque do Fluminense nos jogos também. E a novela Marcelo e Fluminense chegou ao fim. As duas partes chegaram a um acordo na rescisão e o jogador não faz mais parte do Fluminense. A rescisão do jogador foi publicada no BID e agora o Marcelo pode assinar com qualquer clube que ele queira, tá? E outra notícia, galera, sobre o árbitro Rafael Claus, que apitou Fluminense e Atlético Paranaense, que fez aquela expulsão bizonha do Ganso, né? O VAR tinha chamado o Claus para revisar o lance no monitor e ele simplesmente se recusou a ir no monitor, dizendo que ele estava vendo o lance, que ele viu o lance. Então, isso aí nunca vi isso no futebol. Foi a primeira vez que eu vi um árbitro se recusar a ir por um chamado do VAR no monitor. Tá? Isso prova, né, que os árbitros estão com má vontade com o Fluminense e estão querendo prejudicar o Fluminense. Seja nos lances do jogo, seja expulsando jogadores chaves do elenco do Fluminense, e o Ganso é um deles. Né? Ele conseguiu tirar um dos melhores meias do futebol brasileiro, que poderia ajudar o Fluminense contra um time que fatalmente virá retrancado, que é o time do Cuiabá. Tá? Então, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, estão tentando de qualquer jeito prejudicar o Fluminense, e eu vou falar aqui no canal, eu não vou ficar calado não. Tá? Gente, eu vi um vídeo no vestiário depois do jogo Fluminense, Atlético Paranaense Fluminense 1-1, onde o Arias estava puxando a palavra com um grupo, onde ele pediu raça, pediu foco no próximo jogo contra o Cuiabá, dizendo que era decisão, pediu para os jogadores olharem para o seu interior e fazerem tudo o que eles puderem para livrar o Fluminense dessa degola. Então, o Fluminense precisa da vitória, e eu gostei muito das palavras do Arias, que agora ele só está pensando em tirar o Fluminense dessa fase. Ele não está pensando em transferência, ele não está pensando em nada, ele está com foco no Fluminense, e eu gostei muito das palavras do Arias. Tá? É um jogador que merece todo o nosso respeito, é um líder dentro e fora de campo, e ele chamou o grupo e pediu raça aos jogadores e decisão contra o Cuiabá. Tá? A CBF já escalou o árbitro que vai apitar Fluminense e Cuiabá no Maracanã na quinta-feira, e vai ser o árbitro Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Ele vai apitar Fluminense e Cuiabá. É o mesmo árbitro que apitou Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu que ele deu um pênalti ao Flamengo inexistente, né?
e prejudicou o Fluminense nesse lance. Mas vamos dar um voto de confiança aí, tomara que ele faça um bom jogo e que não prejudique o Fluminense no jogo, né? Pessoal, por hoje é só, peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like, e amanhã a gente vai estar junto aqui falando de Fluminense e das últimas novidades do Flu, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.